Daqui a 164 dias tem Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu sou o Bruno Vieira e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. No 47º episódio da Parada das Nações, vamos viajar pela história olímpica do Canadá. A sigla do Canadá é CAN e a estreia do Canadá em Jogos Olímpicos aconteceu na edição de 1900. Desde então, os canadenses só ficaram fora dos Jogos Olímpicos na edição de 1980, que foi em Moscou. Apesar das inúmeras participações e da longa história nos Jogos Olímpicos, o Canadá não tem grande expressão nos esportes de verão. Pelo contrário, o Canadá é muito mais forte nas Olimpíadas de Inverno. Aí sim, o Canadá é uma superpotência, do que nas Olimpíadas de Verão, onde o Canadá é um país intermediário. Apesar de não ser uma superpotência, sim, o Canadá já teve grande desempenho em Jogos Olímpicos de Verão. Inclusive, o Canadá carrega um recorde nada positivo na história olímpica. O Canadá é o único país sede a não ter ganho uma medalha de ouro quando sediou os Jogos Olímpicos. Na ocasião, nos Jogos de 1976 em Montreal, o Canadá ganhou 5 pratas e 6 bronzes. O melhor desempenho do Canadá em Jogos Olímpicos aconteceu na edição de 1984 em Los Angeles. O Canadá ganhou 10 ouros, 18 pratas, 16 bronzes. As 44 medalhas no total deram ao Canadá o honroso 6º lugar no quadro de medalhas. Esta foi uma das poucas oportunidades em que o Canadá conseguiu angariar um top 10 em Jogos Olímpicos de Verão. Na Rio 2016, o Canadá teve um desempenho ok para o nível esportivo do Canadá, um desempenho bom. Foram 4 medalhas de ouro, 3 de prata e 15 de bronze. Com 22 medalhas no total, o Canadá terminou na 20ª posição no quadro de medalhas. O Canadá foi o 10º país que mais ganhou medalhas na Rio 2016, porém com muitos bronzes, e acabou terminando em 20º no geral. Na história olímpica, o Canadá tem 64 medalhas de ouro, 102 de prata e 136 de bronze. Com 302 medalhas no total, o Canadá é o 20º país no ranking da história dos Jogos Olímpicos de Verão. Apesar da pouca expressão no cenário internacional, o Canadá já ganhou medalha em vários esportes nos Jogos Olímpicos: atletismo, remo, natação, canoagem, tiro esportivo, boxe, wrestling, nado sincronizado, ginástica, e aí engloba todas as ginásticas: rítmica, artística e também a de trampolim, hipismo, saltos ornamentais, ciclismo, levantamento de peso, triatlo, futebol, golfe, tênis, vela, judô, taekwondo, basquete, vôlei de praia e o rugby sevens. Menção honrosa para o lacrosse. O lacrosse não faz mais parte dos Jogos Olímpicos há muito tempo, mas o Canadá é uma potência histórica da modalidade e lidera o ranking olímpico do lacrosse. É o único esporte em que o Canadá é líder no ranking olímpico. Os atletas canadenses mais condecorados em Jogos Olímpicos são Kathleen Riddle e Myrne McBean do remo. Esta dupla
ganhou 3 ouros e 1 bronze em Jogos Olímpicos, e elas competiram juntas nestas oportunidades. Nos Jogos de 1992, a dupla foi ouro na prova do Cosne para 2 e na prova para 8 atletas. Na Olimpíada seguinte, em 1996, a dupla foi ouro no esquife duplo e levou a medalha de bronze na prova do esquife quádruplo. Caroline Valdot, do nado sincronizado. O Canadá já foi uma superpotência do nado sincronizado, e a Caroline Valdot ganhou 2 ouros e 1 prata em Jogos Olímpicos. Em 1984, ela foi prata no individual. Em 1988, ela foi ouro no solo e também na prova do dueto. Lá na década de 80, no programa olímpico do nado sincronizado, a prova por equipes composta por 8 atletas não existia no calendário. Esta prova só veio aí ser acrescentada no calendário olímpico no comecinho ali da década de 2000, e a prova do solo, que era uma prova olímpica, atualmente não é mais. Jessica Monroe, do remo. Nos Jogos de 1992, ela foi ouro na prova do Cosne para 4 e também na prova para 8 atletas. E em 1996, ela foi prata na prova para 8 atletas. Donovan Bailey, do atletismo. O Donovan Bailey é uma espécie de Usain Bolt canadense. Inclusive, o Donovan Bailey nasceu na Jamaica, mas competiu em Jogos Olímpicos pelo Canadá, e em 1996, nos Jogos de Atlanta, ele foi medalha de ouro na prova dos 100 metros, a prova nobre do atletismo, e ele faturou a medalha de ouro também no revezamento 4x100, onde tem aquela imagem icônica de um atleta do revezamento canadense já comemorando o ouro antes mesmo do Donovan Bailey cruzar a linha de chegada. O Donovan Bailey era um atleta aí bem à frente do seu tempo. Alex Bauman, da natação. Nos Jogos de 1984, ele dominou o nado medley, foi ouro na prova dos 200 e dos 400 metros. Kristen Baines, do remo. Nos Jogos de 1992, ela faturou a medalha de ouro no Cosne quádruplo e também na prova para 8 atletas. Brenda Taylor, também do remo. Nos Jogos de 1992, ela faturou ouro no Cosne quádruplo e também na prova para 8 atletas. Victor Davis, da natação. Este atleta faleceu com apenas 25 anos, poucos meses após a sua aposentadoria. Mas embora tivesse pouca vivência, na realidade, o Victor Davis teve tempo de fazer história nos Jogos Olímpicos. Ele faturou 3 medalhas olímpicas nos Jogos de 1988 em Seul. Ele foi ouro na prova dos 200 metros nado peito, prata nos 100 peito e também na prova do 4x100 medley, isso nos Jogos de 1984 em Los Angeles. Nos Jogos de 1988, ele foi prata no revezamento 4x100 medley. Leslie Thompson, do remo. Ela tem 6 medalhas olímpicas, 1 ouro, 4 pratas e 1 bronze. O ouro dela veio em 1992 na prova do COSED para 4 atletas. Em 1984, ela foi medalhista de prata no COSED para 4
ela foi prata na mesma prova nos Jogos de 2012. Nos Jogos de 2000 ela foi bronze na mesma prova, ou Cozzed para 4. E na prova para 8 atletas, ela conseguiu 2 medalhas de prata em Jogos Olímpicos. As 2 pratas em 1996 e também nos Jogos de 2000. Adam van Koonevan da canoagem. Ele tem 4 medalhas olímpicas, 1 ouro, 2 pratas e 1 bronze. Ele competiu no K1 em Jogos Olímpicos. Em 2004 ele foi ouro nos 500 metros e bronze nos 1000. Em 2008 ele foi prata nos 500 metros e em 2012 foi medalhista de bronze na prova dos 1000 metros. Clara Hughes do ciclismo. A Clara Hughes carrega um recorde bastante honroso. Ela é uma das poucas atletas na história que ganhou medalha nas Olimpíadas de Verão e nas Olimpíadas de Inverno. Nas Olimpíadas de Verão, ela não teve um desempenho, digamos assim, superior ao que teve nas Olimpíadas de Inverno, mas ela conseguiu 2 medalhas olímpicas, 2 de bronze. Nos Jogos de 1996, ela faturou o bronze na prova do Road Race e também na prova do contrarrelógio. A Clara Hughes foi uma grande atleta da patinação de velocidade e também foi uma grande ciclista, só disputou uma Olimpíada de Verão. Annie Ottenbrich da natação. Nos Jogos de 1984, ela faturou ouro na prova dos 200 metros nado peito, prata nos 100 peito e faturou a medalha de bronze no revezamento 4x100 medley. O último atleta é Mark Tewksbury da natação. Nos Jogos de 1992, ele faturou a medalha de ouro na prova dos 100 metros nado costas. É o único ouro da carreira do Tewksbury. Em revezamentos, nos Jogos de 1988, ele faturou a medalha de prata na prova do 4x100 medley e 4 anos depois, nos Jogos de Barcelona, ele faturou o bronze também no revezamento 4x100 medley. Para Tóquio 2020, o Canadá espera pelo menos repetir as 22 medalhas que conquistou na Rio 2016, e o país tem boas possibilidades de conseguir o seu objetivo. No atletismo, o André de Grasse é especialista na prova de 100 e 200 metros. Ele faturou 3 medalhas na Rio 2016, foi bronze nos 100 e no revezamento 4x100 e prata nos 200. Ele repetiu a prata nos 200 e o bronze nos 100 no último mundial e vai chegar na Olimpíada muito bem como um forte candidato na luta por medalha nas 2 provas. O Evan Dunphy da marcha atlética foi bronze no mundial do ano passado na prova de 50 km. Mohamed Ahmed dos 5.000 metros foi bronze no mundial do ano passado e o Damian Warner do decátlon foi bronze no mundial do ano passado. O Damian Warner foi bronze também nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Outra prova onde o Canadá vai lutar por medalha é o revezamento 4x100 masculino. Na natação, todos os destaques do Canadá são femininos. Maddie McNeil é a atual campeã do mundo na prova dos 100 metros nado de borboleta. A Kylie Macy é especialista na prova de nado costas
ela é a atual bicampeã mundial na prova dos 100 e no último mundial foi bronze na prova também dos 200 metros, a Kylie Macy, que em Tóquio vai em busca de sua primeira medalha de ouro olímpica na carreira e é a favoritaça ao ouro na prova dos 100 metros costas. A Sydney Pickering foi bronze no último mundial nas provas dos 200 metros peito e dos 200 medley. Todos os revezamentos do Canadá são muito fortes no feminino e o Canadá vai lutar por medalha em todos os revezamentos das mulheres. No boxe, o destaque do Canadá também é feminino. Tamara Tibu foi bronze no Mundial do ano passado na categoria até 75 quilos, que é a última categoria feminina do programa olímpico. Na ginástica, o destaque do Canadá também é feminino e é da ginástica de trampolim. Rosanna McLennan foi bronze no Mundial do ano passado e ela é a atual bicampeã olímpica da ginástica de trampolim. Em Tóquio, ela vai em busca do tricampeonato. Nos saltos ornamentais, Jennifer Abel e Melissa Citrini foram prata no Mundial do ano passado na prova sincronizada do trampolim de 3 metros. É a única possibilidade forte de medalha do Canadá na modalidade em Tóquio. O Canadá não tem grande tradição no futebol, mas eu falo do futebol masculino, porque no feminino o Canadá foi medalha de bronze nos 2 últimos Jogos Olímpicos. Nesta Olimpíada vem com um time mais envelhecido, sem tantos talentos, muito dependente da Christine Sinclair, mas Olimpíada é tiro curto e o Canadá sabe jogar Olimpíada como poucos e pode lutar por uma terceira medalha olímpica nos Jogos de Tóquio. No golfe, o destaque canadense também é feminino. A Brooke Henderson é a 7ª colocada do ranking olímpico. A Brooke Henderson, que na Rio 2016 foi a 4ª colocada, ela tinha apenas 18 anos nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. No tênis, o Canadá tem bons destaques. No simples, Milos Raonic e Bianca Andreescu são as estrelas canadenses. Nas duplas, a estrela do Canadá é Gabriela Dabrowski. A Gabriela Dabrowski precisa arranjar uma parceira forte para lutar por uma medalha olímpica em Tóquio. Quem sabe uma dupla aí, Dabrowski e Andreescu. Seria top demais ver esses 2 talentos canadenses jogando juntas. No judô, o Canadá tem a dominância da categoria até 57 quilos para as mulheres. A Christia Deguch é a atual líder do ranking mundial e a Jessica Klinkait é a 2ª colocada. O problema é que só pode ir para a Olimpíada uma delas. O limite do judô em Olimpíada é um atleta por país, por categoria. Então, uma delas, infelizmente, vai acabar rodando e adiando o sonho olímpico para 2024. Os outros destaques do judô canadiano são Arthur Marhelidon, que é o 3º colocado no ranking olímpico da categoria até 73 quilos, e Antoine Valois Fortier, que é o 4º colocado da categoria até 81 quilos. No Taekwondo, a estrela do Canadá é Skylar Park, da categoria até 57 quilos. Ela já está classificada para os Jogos Olímpicos por conta do ranking olímpico. O basquete feminino é outro esporte das mulheres que o Canadá pode brigar por uma medalha em Tóquio.
O Canadá vem com um trabalho muito consistente de anos da Lisa Tomaides e vem com uma base formada já de anos também. A grande estrela do Canadá é a Kia Nurse, jogadora inclusive de WNBA. Joga fácil demais a Kia Nurse. No vôlei de praia, o Canadá tem a dupla atual campeã mundial, Sarah Pavan e Melissa Humana Paredes, são uma das duplas mais consistentes do circuito mundial. Com uma dupla dessa, o Canadá não tem do que reclamar e é um dos favoritos à conquista de medalha no voleibol de praia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. No Rugby Sevens feminino, o Canadá tem uma das melhores equipes do mundo, foi terceiro lugar na última Liga Mundial e o time canadense foi bronze na Rio 2016. Os destaques do Canadá são Brittany Bean e Bianca Farella, são duas grandes jogadoras, inclusive duas das melhores jogadoras do mundo no Rugby Sevens. No softball, o Canadá vai brigar por medalha no softball. São 6 países para 3 medalhas. Afinal, deve ser Estados Unidos contra Japão. E aí vai ter aquele bolo lá de Canadá, Austrália e México na briga por medalha. A Itália deve só participar. Os pontos da Itália provavelmente serão os pontos turísticos do Japão, porque o país não tem possibilidade de medalha no softball, que é uma modalidade exclusiva das mulheres. É uma espécie de beisebol feminino. E eu não sei quem é o destaque da seleção canadense de softball, porque honestamente eu não acompanho a modalidade. Eu particularmente não sou tão fã assim de softball. Enfim, vamos ver aí o que acontece e prometo que eu vou tentar assistir o softball nos Jogos Olímpicos. No vôlei masculino, os grupos já estão definidos e o Canadá pode lutar por uma medalha. Pegou um grupo mega acessível, inclusive, e se o Canadá passar em uma posição ok, pode lutar por uma medalha olímpica. Por que não? Tem um time interessante, fez um ciclo olímpico bom e a estrela do time é o jovem Cheroni Vernon. Joga demais, é o jogador inclusive mais jovem do time canadense. O último esporte é mais um esporte das mulheres, o polo aquático feminino. O Canadá retorna aos Jogos Olímpicos após 16 longos anos de ausência, ou seja, desde Atenas 2004 o Canadá não jogava o polo aquático feminino em Olimpíadas. O Canadá teve um ciclo olímpico bom. Aqui nas Américas é o segundo time, atrás só, claro, dos Estados Unidos, que dispensa comentários, né? Melhor seleção do mundo na atualidade, no polo aquático. E pelo ciclo olímpico bom, o Canadá pode brigar por medalha. O Canadá tá ali no bolo com a Austrália, Rússia, Hungria e as outras seleções da Europa na luta pela medalha olímpica. É um time que é consistente e em seu retorno aos Jogos Olímpicos quer fazer muito bonito. Este foi mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que vocês gostem. Por gentileza, pessoal, like aí que é muito importante. Comenta aí embaixo que seu comentário também é muito importante. Deixa aí seu feedback e deixa também aí sua sugestão, porque ela pode virar pauta aqui no canal. Grande abraço a todos e eu fui!